Capítulo 22. A proposta difícil. Gullet abriu as portas do salão com um peso nos ombros que parecia dobrar sua espinha. Voltem, todos, disse com a voz seca. Mar tem uma ideia. As palavras fizeram o ar ficar mais denso. Crenarok foi o primeiro a se levantar, logo seguido por Mir, ainda com os olhos marejados. Crerrola entrou por último, os braços cruzados e o senho carregado. Tri já estava ao lado de Marastágua, quieta como uma sombra preocupada. Loz continuava sentada num canto, olhos opacos e sem reação. Marastágua permaneceu imóvel diante da mesa de mármore rachada, a mão ainda enfaixada do golpe anterior. Quando todos estavam presentes, ele quebrou o silêncio com uma única palavra: expurgo. O silêncio pesado como pedra caiu sobre todos. Nós expurgaremos os infiéis, os hereges, os traidores da Casa Astágua. Mar continuou, sua voz fria e sem hesitação. Em 3 dias, marcharemos contra os regentes. Portsmouth será purificada. Você perdeu o juízo! Bradou Crerrola, se levantando abruptamente. Claro que viria de você. Sempre o mais brutal, o mais sem freios. E agora quer vestir a máscara de purificador. Crenarok coçou a nuca pensativo. Não vejo como resolver isso de outra forma. O conflito é inevitável, ele disse com pesar. Mas isso é massacre. Mir chorava em silêncio. As visões vinham como socos. Marastágua empalado, o estandarte manchado de sangue, ossos marchando, o mundo queimando ao som de gritos. Tri se aproximou mais de Mar. Sua expressão delicada, os olhos marejados, segurou a mão ferida dele com ambas as mãos. Sua pele clara se tingiu com o sangue, mas ela não pareceu notar. Sua voz veio suave, trêmula. Mar, por favor, disse suplicante. Não faz isso. Vai destruir tudo. Vai se destruir. E eu não quero te perder. Ele a olhou por um instante. O aço em seus olhos pareceu trincar, mas só por um instante. Se eu não fizer, quem vai? O silêncio voltou, sufocando os presentes. Tri apertou a mão dele contra o peito, tentando encontrar algo de humano por trás da fúria contida. Ou fazemos isso juntos, ou eu lutarei sozinho, disse Mar, encarando todos. Loz ergueu a cabeça lentamente, seus olhos ainda apagados, mas com um lampejo de reconhecimento. Ela não falou nada. Gullet olhava para ele como se tentasse decifrar uma criatura que já não conhecia. Crerrola rangeu os dentes. Isso vindo de você não é novidade, disse ríspida. Mas agora você quer que sejamos cúmplices. Crenarok fechou os olhos e disse baixo. Então é isso. O dia chegou. Mir limpou as lágrimas. Tri permaneceu junto de Marastágua, sua testa encostada em seu braço, tentando conter o tremor de seu corpo. Ele olhou para todos uma última vez. Em 3 dias, a Casa Astágua não mais abrigará traidores. E ninguém ousou contestar. Não mais. As primeiras horas após a decisão de Marastágua foram mergulhadas num silêncio fúnebre. O tipo de silêncio que antecede não uma batalha, mas um julgamento. No grande salão da Casa Astágua, apenas tochas ardiam. A aurora mal havia tocado o céu. A palavra expurgo ainda pairava no ar como veneno, e ninguém dormira. Crenarok foi o primeiro a agir. Convocou os capitões de lealdade duvidosa e os removeu dos postos, promovendo jovens fiéis e endurecidos pelas fronteiras. Se temos 3 dias, não desperdiçaremos 3 horas, rosnou para seu segundo em comando. Quero todas as patrulhas refeitas, guardas em dobro, os portões da casa sob controles de homens fiéis. E os que hesitarem? Perguntou o soldado. Que desapareçam antes que o aço os encontre. Loz vagava como uma sombra pela casa. Suas ordens eram secas, diretas. Enviou mensagens secretas aos chefes das forjas, aos responsáveis pelo suprimento, às famílias menores que ainda deviam gratidão aos irmãos Astágua. Alguns juraram lealdade, outros hesitaram.
Ela anotava nomes, cada um. Se não estão conosco, estão contra nós. Sussurrou para si mesma, os olhos ardendo. E contra Ferren. Gullet agia entre corredores e sombras. Um fantasma sem expressão. Era o elo entre os que preparavam a logística e os que vigiavam os traidores. Rastros dos regentes, rotas secretas, movimentos nos armazéns, ele via tudo. Numa sala oculta, encontrou uma lista deixada por um antigo servo fiel. Nomes de 3 nobres menores que estavam reunindo homens para os regentes. Gullet não hesitou. Enviou agentes. Em silêncio, disse ele. Se puderem fazê-los desaparecer sem comoção, façam. Se não, que sirvam de exemplo. Mir ainda tentava entender as visões. Sentada diante da lareira da torre alta, desenhava os estandartes em pedaços de pergaminho. Tentava encontrar nas imagens o momento exato em que tudo se perdia. Talvez, se eu contar a Mar que o vi como esqueleto, murmurou. Mas sabia que ele não ouviria. Não agora. Não depois do que havia decidido. Tri passou 2 dias inteiros com Salailak na forja onde Marastágua se refugiava. A Golem, reparada, ajudava com peças menores. Tri, porém, apenas observava, seus olhos fixos nas costas de Marastágua, nas marcas em seu ombro, nas veias saltadas em seus braços a cada golpe de martelo. Se você fizer isso, não vai sobrar nada de você, disse ela sem resposta. Não vou te impedir, mas não vou deixar você sumir, mesmo que precise te seguir até o inferno. Marastágua apenas parou o martelo por um instante. Depois voltou ao trabalho. Eu não sumirei, Tri. Eu serei o que sobrar. Sua voz era grave, dura como ferro fundido. Na madrugada do 2º dia, Crerrola voltou com novas informações. 2 regimentos haviam desertado, ido a Terracar. O nome de Ferren já era questionado por alguns como relíquia do passado. Crerrola olhou para Mar. Esses malditos traidores têm vozes boas em discursos. Prometem ouro, paz, prestígio. E idiotas acreditam. E nós temos aço, respondeu Mar. Ela cerrou os punhos. Então que o aço fale por nós. Último dia. Ao entardecer do 3º dia, os portões da fortaleza se fecharam. As bandeiras da Casa Astágua tremulavam negras e azuis, tingidas pela neblina e o cheiro de óleo fervente. Crenarok reuniu os soldados no pátio interno. Loz estava à sua esquerda. Mar, acima de todos, no alto da escadaria, com Tri a seu lado. Quando o sol nascer, disse Marastágua, esta casa será posta à prova. Os impuros serão queimados. Os falsos cairão. E os leais nos seguirão até o fim. Silêncio. Nenhum sussurro. Apenas a respiração de centenas de soldados. E se tivermos que morrer, continuou, que seja lutando por aquilo que os Astáguas prometeram ao norte. Lealdade, honra e justiça. Crenarok ergueu a espada. Pela Casa Astágua! Pela liberdade do norte! Pela Astágua! O grito ecoou como trovão nos ossos. E assim as engrenagens do expurgo giraram. Ainda antes do amanhecer, quando o frio cobrira a terra como um véu de morte, os primeiros passos do expurgo foram dados. Marastágua, agora um símbolo, ficou na fortaleza, guiando a estratégia e o comando. Mas os braços que executariam o castigo já estavam em movimento. O alvo, as casas dos Crissalite e Talahan, contaminadas até o osso pelos simpatizantes do regente. O portão lateral da casa Talahan foi arrombado com um único golpe do machado de Crenarok. A madeira rachou com um grito. Soldados fiéis entraram logo atrás, sem misericórdia. Por ferro! Pela Casa Astágua! Bradaram, adentrando os escudos erguidos e lanças adiante. Do alto da escadaria da sala principal, Crerrola desceu como uma tempestade. Ela usava um longo casaco de couro escuro tingido de vermelho vinho. E na cintura 3 bacamartes descansavam prontos, enquanto o florete brilhava como um fio impecável.
3 traidores armados surgiram no corredor. Ela sacou os bacamartes em sequência, disparando em 3 direções diferentes sem hesitar. Oi, ratos. Vocês acharam mesmo que a gente não ia descobrir? Murmurou, soprando a fumaça do cano de uma das armas enquanto pisava sobre o corpo de um dos nobres Talar. Quando os corredores se alargaram, ela dançou com o florete, desarmando, cortando, disparando de perto nos peitos dos que corriam. Purificação pelo fogo e aço, seus malditos. Vocês queriam ordem? Agora vão ter o fim dela. Enquanto isso, Glenarok invadia os salões centrais de sua armadura, com sua armadura pesada. O machado de 2 mãos cortava o ar, abrindo corpos como se fossem feno. Ele não falava, apenas caminhava. Seu rosto era pedra, seus olhos cinzas ardentes. Quando encontrou um dos líderes do regente desertor ajoelhado, pedindo misericórdia, ele apenas ergueu o machado. Você quebrou o juramento. E o sangue espirrou no altar ancestral da casa. Na entrada dos jardins, Mir caminhava como uma sombra. Sua foice negra brilhava, densa como obsidiana viva. Atrás dela, Tri, vestida com um sobretudo escuro, olhos furiosos, girava sua própria foice. Vamos fazer isso juntas, disse Tri sem olhar para Mir. Como em minhas visões, sussurrou Mir, os olhos marejados mais fixos. Os guardas da entrada hesitaram ao vê-las, mas foi um erro. Mir os cortou em um único arco. Lâmina surgindo como névoa, e Tri se lançou sobre os outros 2, girando no ar, abrindo gargantas, cravando seus pés ensanguentados no chão florido do jardim. Ninguém mais vai tirar ele de mim, murmurou Tri, com um olhar de fera. As 2 abriram caminho até os fundos da casa, onde os últimos resistentes se trancavam. Não por muito tempo. Mir ergueu a foice com ambas as mãos. As sombras pareciam se reunir em torno da lâmina. Vocês traíram a Casa Tágua. Traíram o norte. Traíram o sangue. Então sangue, inventou Tri. Ao amanhecer, as bandeiras dos traidores foram queimadas. Restos de corpos eram retirados das praças centrais das 2 casas. Os sobreviventes fiéis foram poupados. Os que hesitaram, não. Los Astagua, fria, ficou em pé entre os portões da casa Talahan, observando tudo. Gullet se aproximou. Terminamos aqui. Ainda temos a ala leste e depois os regentes. Los respirou fundo. Hoje foi purificação. Amanhã é guerra.